Então, nesse quarto vídeo do mini tutorial JC Editor, eu vou estar falando de algumas particularidades do JC Editor, algumas opções que é interessante a gente estar sabendo. Uma delas é a questão de você colocar o texto maiúsculo, todo ou todo minúsculo, né? Ou então a primeira maiúscula, o restante minúsculo, que é uma opção que tem no Word também. A gente pode estar usando essa opção aqui, ó, que é o texto em maiúsculos. A gente clica na setinha, a gente tem aqui texto em maiúsculo, textos em minúsculos, primeira letra em maiúsculo, primeira letra em maiúsculo nas palavras compostas. Então eu quero ele todo minúsculo. Não, eu quero ele todo maiúsculo. Então eu vou clicar aqui, então a primeira coisa eu seleciono, né, a parte que eu quero estar efetuando essa ação, e vou clicar aqui em texto em maiúsculos. Então automaticamente ele já coloca para mim todas as letras em maiúsculo. Então isso é uma opção interessante que a gente pode estar utilizando em algum artigo que a gente for produzir. Uma outra opção é a questão de caracteres especiais, né? Símbolos, alguns símbolos que não existem no teclado, você queira colocar no seu texto, por exemplo. Então vou clicar nessa opção aqui, ó, inserir símbolo. Que também no Word também tem essa opção. E eu vou escolher aqui o símbolo que eu quero e simplesmente clicar em cima dele. Ele já será reproduzido dentro do meu editor. Ok? A outra questão é o inserir linha horizontal. Por exemplo, se você quer quebrar algumas seções do seu texto, né, dividir em algumas seções. Por exemplo, eu quero esses dois parágrafos. Quero que entre esse parágrafo e esse tenha uma divisão. Então eu vou clicar, deixar o cursor selecionado na última letra da palavra desse parágrafo, e vou vir aqui nessa opção, que é inserir linha horizontal. Então ele já cria para mim uma linha horizontal dividindo o meu texto. Ok? A próxima questão é você localizar e substituir palavras no seu texto. Também é utilizado no no Word. Também é muito utilizado. Por exemplo, eu quero substituir a palavra tutorial por videoaula, né? Então eu vou vir aqui em localizar e vou digitar aqui, ó, eu quero encontrar a palavra tutorial, certo? E quero substituir por, então, replacer, que quer dizer substituir por vídeo tutorial. Aí você pode escolher aqui as opções, se você quer pesquisar para baixo ou para cima. No caso aqui eu quero para baixo, porque eu quero de cima para baixo, né? Quero que ele varre o meu texto de cima para baixo. Então ele vai pesquisar a palavra tutorial e vai substituir por vídeo tutorial. Então vou vir aqui em substituir. Pode ver que ele vai seguindo aqui, né? Ele vai selecionando as palavrinhas e vai substituindo para mim. Ó, onde for tutorial, ele substitui para o vídeo aula. Se eu quiser substituir todas, eu venho aqui e clico no botão substituir todas. Então ele faz para mim, ele vai todo o meu texto, e onde tiver tutorial ele coloca vídeo aulas. Ok? Então é isso, para isso que serve o localizar. O localizar e substituir é a mesma janela, só que na aba de replace, já carrega diretamente na aba de replace, como foi mostrado. Ok? A outra questão é que você pode habilitar o corretor ortográfico. Então, por padrão ele está desabilitado. Se você habilitá-lo, ele vai sublinhar de vermelho onde que ele achar que está errado, né? Que acontece também no Word. Então você pode vir clicar com o botão direito, ele te dá algumas opções que você pode estar corrigindo essa suposta palavra errada, certo? Beleza. A outra questão é que você pode estar trabalhando de forma mais confortável no seu JCE, utilizando essa opção, que é alternar para o modo de tela cheia.
Ou seja, quando você estiver escrevendo, é interessante que nada te atrapalhe, para você ter uma concentração maior. Então é interessante você estar utilizando essa opção. Quando você clica nela, ela simplesmente deixa somente o editor de texto à mostra, né, sumindo todo o restante do site. Tá? Então você vai estar mais centrado, mais focado na sua escrita, do seu tutorial ou da sua notícia. Certo? Beleza. Você também pode estar imprimindo diretamente o que você escreveu dentro do JCE Editor, simplesmente vindo no ícone de imprimir. Dessa forma ele vai estar imprimindo o que você escrever aqui dentro do JCE Editor. Uma outra questão que é interessante a gente estar sabendo sobre o JCE Editor é que ao copiar algum texto diretamente do Word e colar dentro do JCE Editor, ele vai vir com a formatação do Word. Isso não é interessante porque dentro do JCE Editor o que faz a renderização do texto, né, o algoritmo que faz a renderização do texto, ele vai jogar muito lixo na hora que for ser salvo o arquivo. Né? Então pode ser que o jeito que fica aqui no JCE Editor, na hora que você salvar, na hora que você for ver lá no site, vai estar totalmente desconfigurado. O layout vai quebrar, né? Então não vai ficar bacana o layout da sua página. Então o que é interessante fazer? Quando você copiar um texto do Word, né, por exemplo, eu vou estar copiando esse trecho do meu Word para o meu JCE Editor, que é uma matéria que eu escrevi no Word e quero jogá-la no meu site. Então eu dou um Ctrl C. Se eu dar um Ctrl V direto, ele vai vir com a mesma formatação que está lá no Word. Né? Como eu falei, isso não é interessante. Então quando você copiar do Word para o JCE Editor, é interessante que você limpe essa formatação e formate dentro do JCE Editor para evitar quebra de layout, um layout despadronizado e desconfigurado. Então, para a gente fazer esse processo de tirar a formatação do Word, existem dois modos. O primeiro é você cola, né, diretamente com a formatação mesmo, seleciona o texto e vem nessa opção, que é remover formatação. Então, ao clicar, ele remove totalmente para mim a formatação, deixando a formatação padrão do JCE Editor. A outra opção seria essa opção, que é você colar um editor, e esse editor, quando você colar, ele já transfere, né, o texto sem a formatação. Então, ao clicar nesse ícone, ele vai abrir para mim uma janelinha com um editor, com um campo, e vai pedir para me dar Ctrl V. Então eu vou dar um Ctrl V, ele já cola para mim sem a formatação. E ao inserir, ele insere para mim sem a formatação do Word. Então aqui eu consigo trabalhar somente a formatação do JCE Editor, que vai deixando o layout mais amigável, né? Sem quebra, sem desconfiguração. Ok? Então, tem algumas outras opções no JCE que são interessantes também, mas eu vou deixar para estar abordando no curso mais avançado sobre JCE. Ok? No próximo vídeo, no próximo e último vídeo desse mini tutorial JCE, eu vou estar falando sobre a inserção de tabelas. Até o próximo vídeo.